Oi, meu nome é Cíntia Bonito de Oliveira e eu vou apresentar um trabalho sobre álgebra relacional, suas operações e aplicações dentro do banco de dados, para a disciplina de banco de dados. Primeiro eu vou começar com a introdução da álgebra relacional. Na verdade, esses daqui são todos os assuntos que eu vou tratar ao decorrer da apresentação, que é a introdução à álgebra relacional em banco de dados, modelos matemáticos para manipulação em banco de dados relacionais, principais operações, que elas são subdivididas entre primitivas e derivados, conjunto de operações formais para recuperar e modificar dados, operações em SQL que derivam da teoria de álgebra relacional. Vou concluir a partir de algumas considerações finais que tirei de todo o conteúdo e, por fim, as referências bibliográficas. Aqui na introdução da álgebra relacional, a definição que a gente tem é que é um dos pilares teóricos de banco de dados relacionais e fornece um conjunto de operações usadas para manipular e consultar dados armazenados em relações, que seriam as tabelas. A relevância do banco de dados relacionais seria a definição de operações formais como seleção, projeção, junção e entre outras operações que permite criação de consultas precisas, otimizadas e consistentes. Sua abordagem matemática garante integridade nos resultados e influencia diretamente em linguagens práticas como o SQL. Como que o SQL ele se baseia na álgebra relacional? Ele implementa as suas operações, que são as que eu vou comentar mais para frente. Bom, a álgebra relacional, em suma, é um conjunto de operações matemáticas que manipula os dados armazenados em tabelas, que seriam as relações, dentro do banco de dados relacional, que permite consulta, modificação e transformação dos dados, proporcionando uma forma de expressar consultas complexas de maneira estruturada e formal. Como base para o SQL, a álgebra define formalmente como os dados podem ser recuperados e manipulados e fornecem lógica subjacente ao SQL. Na otimização de consultas, sistemas de banco de dados, como por exemplo que a gente está falando do SQL, utiliza a álgebra relacional para reescrever e otimizar as consultas. E garante consistência para fornecer regras matemáticas rigorosas para evitar inconsistências e garante a integridade dos dados. E como que o SQL se baseia na álgebra relacional? Ele utiliza conceitos e operações da teoria para manipular e consultar dados no banco de dados relacional e define as operações matemáticas, junto com os comandos where, select, union, intersect, join e assim por diante. Agora eu vou falar sobre modelos matemáticos para manipulação de dados dentro dos bancos de dados relacionais. A álgebra relacional consulta, modifica e manipula os dados e é uma base para a construção das consultas dentro da SQL, que garante a integridade dos dados. Dentro disso, existem as consultas estruturadas em SQL, que utilizam operações como seleção, projeção, união, junção e entre outras. E na otimização de consultas, ela reduz o tempo de execução ao combinar ou reestruturar consultas de maneira eficiente. Na combinação de dados, que são junções e relacionamentos, as operações junção e junção natural, elas permitem a combinação de dados de diferentes tabelas com base em atributos comuns, facilitando a modelagem de relacionamento entre tabelas. No controle de integridade de operações sobre conjuntos, as operações união, intersecção e diferença, elas ajudam a garantir a integridade aos dados, combinando ou comparando conjuntos de registros de diferentes tabelas. Na geração de relatórios e análise de dados, a operação de projeção, ela atua selecionando atributos necessários para gerar relatórios ou análises, otimizando a apresentação de dados. No controle de acesso e segurança, ela cria visões e garante o acesso apenas a dados relevantes, assegurando segurança e privacidade de informações. As operações complexas com divisão é utilizada para encontrar registros que têm relações com todos os elementos de outra tabela, sendo útil para consultas mais avançadas.
Aqui eu separei tabela com as principais operações utilizadas dentro da álgebra relacional e banco de dados, que são divididas entre operadores primitivos e derivados. Os primitivos são operações fundamentais da álgebra relacional que não dependem de outras operações para serem realizadas e são consideradas a base da álgebra relacional, a partir da qual outras operações mais complexas são construídas. E os operadores derivados são operações que podem ser construídas a partir de operadores primitivos. Isso significa que eles dependem de uma ou mais operações primitivas para serem formados. Aqui eu separei por símbolo, operação, sintaxe e o tipo, que eu separei entre primitivo, adicional e os derivados. Aqui a gente tem seleção, projeção, união, interseção, diferença, produto cartesiano, junção e divisão. Para exemplificar a álgebra relacional dentro do banco de dados, eu utilizei o sistema bancário. Esse aqui é uma demonstração de todas as operações funcionando em conjunto para fazer com que o sistema bancário funcione. Agora eu vou explicar como cada uma das operações atua dentro desse sistema separadamente. Aqui eu tenho a seleção, que filtra tuplas de uma relação com base em condição específica, retornando apenas as linhas que satisfazem a condição. Dentro dessa representação aqui, ela seleciona clientes que possuem um maior saldo, que seria acima de R$ 5.000. Depois a gente tem a projeção, que seleciona colunas específicas de uma relação, eliminando atributos desnecessários e removem duplicatas das tuplas resultantes. Aqui nessa representação, a função é exibir apenas o nome e o saldo de cada cliente. Depois a gente tem a união, que combina tuplas de duas relações compatíveis em uma única relação e elimina duplicatas. Une listas de clientes que possuem conta corrente e poupança aqui dentro do sistema bancário. Tem a interseção, que retorna tuplas que aparecem simultaneamente em duas relações compatíveis e encontra clientes que possuem conta corrente e poupança dentro do sistema bancário. Tem a diferença, que retorna tuplas que estão em uma relação, mas não estão em outra, considerando relações compatíveis. Aqui nessa representação, ela serve para mostrar os clientes que possuem conta corrente, mas não possuem conta poupança. Aqui no plano cartesiano, combina todas as tuplas de duas relações, formando pares ordenados de cada elemento de duas relações. A função dentro do sistema bancário, nessa representação, seria combinar clientes e fornecedores. Depois a gente tem junção, que combina tuplas de duas relações com base em uma condição específica de igualdade ou correspondência entre atributos. Na representação, a função é relacionar os clientes às suas contas. E, por último, a divisão, que identifica tuplas de uma relação que estão associadas a todas as tuplas de outra relação, utilizada em consultas mais específicas. Nessa representação, a função é encontrar fornecedores que oferecem todos os serviços disponíveis. Agora, a gente vai para o tópico de operações SQL que derivam dessa teoria da álgebra relacional. Como um resumo de tudo que o SQL ele deriva da álgebra relacional, a gente tem que, com muitas das operações que utilizamos em SQL para manipular dados em banco de dados relacionais, tem uma base teórica na álgebra relacional. A SQL, por sua vez, é uma linguagem de consulta estruturada usada para interagir com bancos de dados relacionais. Aqui eu separei uma tabela onde faz a correlação entre a álgebra relacional e a SQL, como que funcionam as operações da álgebra relacional dentro da SQL e na álgebra relacional. A seleção na álgebra relacional retorna tuplas que satisfazem uma condição específica. No SQL, utiliza a cláusula where, filtrando dados de uma tabela com base em uma condição. A projeção na álgebra relacional seleciona colunas específicas de uma tabela. Na SQL, especifica colunas desejadas após a palavra-chave select. A união na álgebra retorna todas as tuplas distintas
presentes em pelo menos uma das relações. Na SQL, utiliza a cláusula union, que combina o resultado de duas ou mais consultas, removendo as duplicatas. A interseção na álgebra relacional retorna tuplas que aparecem em ambas as relações. Na SQL, utiliza a cláusula intersect, retornando as tuplas que são comuns a ambas as consultas. A diferença na álgebra retorna as tuplas que estão em uma relação, mas não na outra. Na SQL, utiliza a cláusula except ou minus, dependendo do sistema do banco de dados. O produto cartesiano na álgebra combina todas as tuplas de duas relações. Na SQL, utiliza join, sem especificar uma condição de junção, ou seja, um cross-join. A junção na álgebra combina tuplas de duas relações com base em um atributo comum, utilizando uma condição de junção. Na SQL, utiliza a cláusula join ou inner join, que especifica a condição de junção. A divisão na álgebra retorna tuplas de uma tabela, que tem relação com todos os elementos de uma outra tabela, e na SQL não tem uma operação direta, mas pode ser emulada por meio de uma combinação de group by, having e join. Para finalizar, tem as considerações finais que eu separei em um parágrafo único sobre a correlação da álgebra relacional e banco de dados, que as operações de SQL estão intimamente relacionadas à álgebra relacional, fornecendo base teórica para manipulação de dados em banco de dados relacionais. Embora a SQL tenha evoluído para incluir muitos outros recursos além da álgebra relacional, é importante entender que as operações básicas de consulta também derivam diretamente da teoria da álgebra relacional. Isso permite que a álgebra relacional funcione como a fundação sobre a qual a SQL foi construída, proporcionando uma maneira eficiente e lógica de manipulação de dados em bancos de dados relacionais. Aqui do lado eu deixei mais resumido vários pontos que caracterizam a álgebra relacional. A álgebra relacional é essencial para a teoria e prática de bancos de dados relacionais. Suas operações permitem consulta, manipulação e transformação de dados de maneira estruturada e eficiente. A álgebra relacional é base teórica do SQL, influenciando diretamente a forma como os bancos de dados processam consultas. Seu conhecimento é fundamental para a otimização de buscas e gerenciamento eficaz de bancos de dados. E, por último, a aplicabilidade da álgebra relacional vai além do SQL, sendo utilizada na modelagem e implementação de sistemas de gerenciamento de dados. E, por fim, as referências bibliográficas. Eu utilizei 5 delas para fazer todo o trabalho, e cada uma teve uma relevância, teve sua importância dentro do trabalho. E eu vou falar sobre cada uma delas, como cada uma delas ajudou a construir o trabalho de maneira individual. Primeiro, eu tenho a introdução a sistemas de banco de dados, que compreende conceitos fundamentais do banco de dados relacionais e álgebra relacional, e fornece uma base sólida de como bancos de dados são estruturados e manipulados, utilizando a álgebra relacional, e discute fundamentos teóricos, que são considerados como espinha dorsal do SQL. Depois eu tenho os fundamentos de sistema de banco de dados, que compreende operações da álgebra relacional e a sua aplicabilidade no contexto de banco de dados, que foi útil para compreender as principais operações e explicar a correlação entre a álgebra e a SQL. Depois eu tenho o sistema de banco de dados, que fez a conexão entre teoria e prática ao detalhar como as operações da álgebra relacional são implementadas na SQL e como afetam a execução de consultas no sistema de banco de dados. Depois eu tenho princípios do sistema de banco de dados e a base do conhecimento, que explora as bases matemáticas e ajuda a consolidar o entendimento teórico sobre álgebra relacional e implicações no banco de dados. Por fim, o curso de sistema de banco de dados, que ajuda a entender sobre a implementação da álgebra relacional na prática e utiliza de exemplos reais como as operações são utilizadas para processar dados no sistema de banco de dados. E
Cooperou também para a compreensão de como essas operações podem ser aplicadas em contextos de consultas complexas. Esse foi o meu trabalho sobre álgebra relacional e as principais operações utilizadas dentro do banco de dados. Acabei, pode parar de gravar. Acabou? Já terminei.